Boulos, se eu sou a picareta, você é a pedra, eu vou rachar essa pedra no meio do caminho. São Paulo não vai ter perda com essa pedra gigantesca aí. Você pode me chamar do que você quiser, eu quero ver você no debate, olho no olho, você vai ver o que vai acontecer. O cara não tem um pingo de ética no Conselho de Ética, o cara passou pano pra crime que aconteceu, porque se ele aprova aquilo ali como relator, ia tirar uns 300 deputados lá de dentro, porque aquilo ali é cultural. Você imagina um cara dessa magnitude, um cara que não cuida nem da vida dele, um cara proselitista, um cara que invade a propriedade dos outros, coloca famílias lá, ainda cobra aluguel, o Boulos, ninguém sabe, mas eu vou revelar isso nessa campanha, ele é a maior imobiliária irregular do estado de São Paulo. Bom, agora entrando na política, porque por tudo que a gente já viu aqui, você tem um ecossistema hiper bem sucedido, você tem uma família também linda, construída ali com a sua esposa, os 4 filhos, você tem 140 sócios, e de repente você fala, cara, deixa eu dar uma piorada na minha vida. Vou me meter com política. Isso começou na última eleição presidencial. Inclusive, quando eu vi a sua candidatura, eu pensei, o Marçal vai usar isso para fazer um grande lançamento. Eu não achei que era sério. Mas depois que acabou, né, teve a questão de ser deputado também, mas acabou não indo para o Congresso. Mas quando você falou, você é candidato a prefeito, eu falei, cara, prefeito? Não, o cara quer realmente ser político, porque... Só fala, não, ele quer poder. Mas que poder que tem um prefeito, cara? Ainda mais, por mais que seja a cidade mais importante do país, é alguma coisa muito pequena ainda. Depois você pode virar governador, pode tentar a presidência, meio que fazer o caminho do Dória, né? Que virou governador e depois foi candidato, não chegou a ser eleito, mas imagino que seja um objetivo. Mas por que essa caminhada? Você falou, poxa, eu quero ajudar as pessoas. Só que dá para ajudar muito também fora. Por que essa questão de querer entrar nesse verdadeiro vespeiro? Porque como você disse, cara, vão te ameaçar, vão mexer com a sua vida. Entra na fila aí. Vai entrar na fila. Você mesmo já viu o tamanho da segurança aí. Eu vou ter que acostumar com isso, é chato. Gosto demais de todo mundo. Acho que a maioria dos seguranças gostam de trabalhar comigo porque eu conheço eles pelo nome, pego na mão deles e se a gente tá no lugar, todo mundo come a mesma comida, fica todo mundo indignado porque político nem olha na cara de segurança, né? A dica que eu dou pra todo político é pelo menos respeite os caras que vão entrar na bala por sua causa, que senão eles não vão entrar. Lembra sempre disso, tá? Cara, eu não vou entrar pra política, eu já sou político. Eu pago milhões de impostos, eu gero emprego, eu gero esperança, eu restauro famílias, eu ensino as pessoas a prosperarem. Eu já sou político, eu só não tenho um cargo de funcionário público, só isso. E eu tô largando tudo que eu tô fazendo para ganhar um emprego que, sei lá, 30 pessoas, 40, 50 pessoas num ecossistema nosso ganha mais do que o salário de prefeito. Acho que a única coisa que é vantajosa é que eu vou pousar na prefeitura sem pagar nada. Eu acho que o máximo é isso. Porque meu piloto de helicóptero ganha mais que o prefeito de São Paulo. Então qual que é a lógica de mexer com isso? Tem uma lógica. A única esfera que não tem gente que presta para mudar a mentalidade do povo brasileiro é a esfera política. Você que não sabe, cara, a dificuldade que foi para conseguir um partido. Você não sabe a dificuldade para manter esse negócio. Você não sabe o tanto que é dolorido a política a nível municipal. Os acordos são todos amarrados. Só para você saber, o acordo que tem aqui na Prefeitura de São Paulo, ele está amarrado com a eleição do presidente do Senado. Você tem noção? Você fazia noção do negócio desse ou não? Não. É esse que é o problema. Então não tem gente boa. É um conchavo com todo mundo e eu percebi. Eu fiquei lendo. Cara, Nunes não tem pujança, estado de presença, não tem governo. Ele é um cara que está sentado na cadeira porque ele é o cara que, na leitura, na hora de pôr um vice, é o cara mais inofensivo de todos. Não estou falando de personalidade dele, é o que ele mostrou até agora. Você olha pro Boulos, o cara não respeita ninguém. Invasor de terra. Eu estive presente lá no Conselho de Ética da Câmara para ver ele passando um pano na rachadinha, que foi comprovado pela Polícia Federal que o cara lá cometeu o crime. Ele, no Conselho de Ética, pega o microfone e me chama de coach picareta. Ô, Boulos, se eu sou a picareta, você é a pedra, eu vou rachar essa pedra no meio do caminho. São Paulo não vai ter perda com essa pedra gigantesca aí. Você pode me chamar do que você quiser, eu quero ver você no debate, olho no olho, você vai ver o que vai acontecer. O cara não tem um pingo de ética no Conselho de Ética, o cara passou pano para crime que aconteceu, porque se ele aprova aquilo ali como relator, ia tirar uns 300 deputados lá de dentro, porque aquilo ali é cultural. Por que ele não fez? Porque as companheiradas, todo mundo tava louco, tremendo. Pra você que não sabe o que é rachadinha, esses caras, eles pegam o salário dos seus funcionários e racham ao meio
Então, antes de contratar, é condição simples para aceitar o cargo. É devolver metade. E está comprovado com áudio e com tudo. E mesmo assim, ele passou pano. Ou seja, você imagina um cara desse colocando a mão num cofre de 111 bilhões. Fica imaginando, você que está assistindo. Marcelo, eu não gosto de você. Gosta só da lógica, moço. Esquece de mim. Vamos focar na lógica. 111 bilhões. É o terceiro maior orçamento do Brasil. Só perde para o governo federal e para o governo de São Paulo, que é o estado. Nós temos 5.568 cidades. Tem algumas que estão em emancipação. Deve ser 5.557, até terminar as emancipações que estão acontecendo. Você imagina um cara dessa magnitude, um cara que não cuida nem da vida dele, um cara proselitista, um cara que invade propriedade dos outros, coloca famílias lá, ainda cobra aluguel, o Boulos, ninguém sabe, mas eu vou revelar isso nessa campanha, ele é a maior imobiliária irregular do estado de São Paulo. Ele coloca a família lá, pode perguntar para as famílias, eu fui, moço, eu tô indo em tudo. Cobra R$700 de aluguel desse povo. Tem base um cara desse? Falar que ajuda o pobre e cobrar aluguel dos caras? Esse cara tem que pagar imposto da imobiliária dele. É o maior sistema imobiliário que a gente já viu na cidade de São Paulo. Invade coisa dos outros para cobrar aluguel de quem é vulnerável. Passa pano em rachadinha. É um cara que no Conselho de Ética tinha um microfone na mão, não teve ética. E me viu lá dentro, que já está tremendo ele, a campanha dele, sabe que eu vou levar essa eleição. Então, você imagina eu na minha casa, eu fiz um desafio. Não sei se você chegou a ver esse desafio. Eu dou 30 dias para alguém levantar, já que vocês tiraram o Salles aí. Eu abri um desafio, ninguém levou a sério. Se em 30 dias ninguém se levantar, eu vou ser pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Não apareceu ninguém, fazer o quê? Então agora eu vou ter que ir, vou assumir, vou resolver. Você vai ver no futuro parede de favela pintada, você vai ver esse povo respeitado. Você vai ver nas comunidades, a gente transformar a comunidade de São Paulo em turismo. Porque, eu não sei se você sabe a sensação, se você for numa favela, você vai se sentir mais seguro que no centro de São Paulo. Lá o povo respeita, lá ninguém rouba dentro de favela. E o povo não tem coragem de ir por causa do noticiário, mas lá é mais seguro que o centro de São Paulo, cara. Sem policiamento é mais seguro do que lá. Por quê? Porque as pessoas, os mais pobres se ajudam, cara. Eu quero fazer um cinturão de teleférico, inclusive eu vou soltar no meu Instagram, Pablo Marcar 1. Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Nós vamos interligar todas as comunidades. Quando eu falo todas, é um eixo, né? Um cinturão. E aí vai ter um teleférico e quem mora na comunidade não vai pagar para se deslocar. Vou te dar um exemplo, a região norte. Brasilândia ali, até a faixa que chega que é a região norte ali do Rodoanel, de 44 quilômetros. Você imagina um teleférico cruzando aquilo ali tudo e as pessoas vindo de fora para conhecer hotelaria, gastronomia, aí tem esporte, tem empreendedorismo, fazer praças do futuro dentro desses lugares. Todo mundo vai querer visitar isso aqui. Marcelo, qual que é a intenção? A intenção é criar mobilidade para o mais pobre, ele não pagar por isso e quem vai pagar é quem visita. E o mundo inteiro vai querer ver o que a gente está fazendo aqui. A gente vai parar de ficar descendo todo mundo para circular e travar com esses 7 milhões de carros dentro da cidade. Nós precisamos apoiar o governador para terminar aquela obra do Rodoanel. O Rodoanel tem 177 quilômetros, o Rodoanel Mário Covas. A parte que tem 44 quilômetros, que é o norte, não está pronto. Já gastou mais de 5 bilhões e não tem uma máquina lá. Nem uma máquina. Se o povo não começar a criar uma repulsa por isso, tinha que ter manifestação lá todo dia, cara. Até alguém falar, cadê? Uma empresa venceu em 2023, até agora não está fazendo. É engraçado que o Ministério Público às vezes fica pegando no pé da fala do Bolsonaro, da fala que o outro fala, mas não pega no pé desse contrato que fica lá e não sai do lugar. Eu não costumo e nunca vou acostumar com um esgoto daquele chamado Tietê. O Tietê tem 1.000 quilômetros. Quando passa dentro da cidade de São Paulo é um esgoto. Eu não vou acostumar com essas 60 mil pessoas, que é mais do que o estado do Morumbi lotado de gente morando na rua, cara. Eu não vou acostumar, eu sei como é que resolve isso. Tem o Felipe Sabará, ele é o cara que é coordenador de plano de governo nosso. Ele era secretário do Tarcísio. Ele saiu para andar com a gente. Ele comprovadamente já tirou 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego. Ele não tirou da rua e fingiu para algum lugar, ele pôs no emprego. Ele chega com um cardápio. Como se fosse um cardápio mesmo. Tipo, você quer comer o quê? Mas o que você gostaria de fazer? Ser pintor, trabalhar no McDonald's? Vocês estão assistindo aí, às vezes vocês nunca se depararam e nunca perceberam. Tem muitos atendentes do McDonald's que vieram da Cracolândia. Os caras mudaram de vida e hoje são atendentes do McDonald's. A gente precisa de ter gente que gosta disso. Então vamos fazer as contas. Se uma ONG só, que é a Arca, tirou 3.500 pessoas nesses últimos anos da rua, imagina se a gente tivesse 15 dessas. Se a gente tivesse 20 dessas, a gente tirava todo mundo. Só que vai continuar entrando.
Por que vai continuar entrando pessoas? Porque a gente não ensina inteligência emocional nas escolas, a gente não ensina empreendedorismo, a gente não ensina as profissões do futuro. Nós precisamos ensinar tecnologia para as crianças. Eu joguei bola com as crianças lá na periferia não, na favela, na comunidade da Vila União. Aí eu perguntei para elas, qual que é seu sonho? Todo mundo quer ser jogador de futebol. Eu nunca vi alguém com coragem de olhar para as crianças e falar, vocês sabem que não tem vaga para esse tanto de gente aqui, né? Não tem esse tanto de time de futebol. Aí eu falei, vamos todo mundo ser empreendedor. As crianças, não, a gente não quer ser empreendedor, não, a gente quer ser jogador de futebol. Aí o outro que não joga bem e não é aplaudido lá, então eu quero ser bombeiro, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Tá bom. Vocês sabem que o Neymar é o jogador mais rico do mundo porque ele é empreendedor? Ele é empresário. Ele não é jogador de futebol, vocês pensam. Aí eu nunca vou esquecer disso, as crianças. Quê? Ele é empresário. Ele é bilionário porque ele é empresário, porque jogador de futebol bom é quebrado. Aí eu perguntei, e aí, vamos aprender a empreender? Aí uma criança que é o top lá, não, se o Neymar eu quero. Ou seja, precisamos contar outra história na cabeça deles. Todas as mães na favela, elas só pediram a mesma coisa. Ajuda nos nossos filhos. As pessoas perderam a esperança. Elas não acreditam que elas conseguem prosperar. A minha mãe também não acreditava. Eu prosperei e aposentei minha mãe. Agora, se a gente ensinar isso para os nossos filhos, em 2030, não vai ter gente na rua.